Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial e integral 1. Estamos aqui na segunda tarefa. Já fizemos alguns exercícios. O que é mais que temos para fazer? Então, vou pegar aqui o exercício número 12. Não, número 11. Professor, no caso, você vai adicionar lá no SIGA, né? A correção do time. Coloco lá. Sim. Coloco lá. Então, pessoal, o exercício número 11, ele pede para calcular esses limites aqui. Então, como ele quer calcular esses limites, aí vamos lá. Aqui no item A, ele quer calcular o limite quando x tende a 3 da função logaritmo de x na base 3. É isso que ele está querendo fazer. Logaritmo de x na base 3. Então vamos lá. O que temos, pessoal? Como eu disse a vocês, a função logaritmo de x na base A, ela é contínua. Como essa função é contínua, daí o que vai acontecer? Daí, pessoal, quando você olhar para o limite fazendo x tender a 3 do log de x na base 3, que também é contínua, isso aqui é simplesmente o log de 3 na base 3. Só mais log de 3 na base 3 é igual a quanto? Sei lá, o log de 3 na base 3, eu digo que isso aqui é igual a y, porque que isso aqui é 1. 3 elevado a 3. 3 elevado a 1 é igual a 3. Não é isso? É 1. Isso aqui é igual a 1. Só isso resolve. O item B é o ln de x menos 1. O item B, eu quero calcular o limite quando x tende a 5 do ln de x menos 1. Pessoal, novamente eu tenho que essa função é uma função contínua. Então temos que a função logaritmo é uma função contínua. Log de x na base A, ela é contínua. Daí, quando eu aplico o limite fazendo x tender a 5, aqui no ln de x menos 1, isso aqui é o ln de 5 menos 1, que é igual ao ln de 4. Eu não sei quanto equivale a ln de 4, né, pessoal? Mas vai ficar desse jeito aí. Aí a outra é a exponencial de x, que também é uma função contínua. Então, no item C, eu quero calcular o limite quando x tende a 4, de exponencial de x ao quadrado. O limite quando x tende a 4, de exponencial de x ao quadrado. Então, o que temos? Temos que a função exponencial, a função a elevado a x, ela é contínua. Como essa função é contínua, daí
na hora que eu aplicar o limite para essa função, eu pego o meu limite e eu faço o meu x tender a 4 em exponencial de x ao quadrado. Isso aqui é simplesmente exponencial de 4 ao quadrado, que é igual a exponencial de 16. Isso é verdade porque a função é contínua, pessoal. Se não fosse, isso não seria verdade. O item C, eu quero calcular o limite quando x tende a 0 de exponencial de x menos 1. Item C não, item D. O item D é o limite quando x tende a 0 de exponencial de x menos 1. Por continuidade, isso aqui é imediato, né, pessoal? Então, quando x tende a 0, aqui em exponencial de x menos 1, esse limite ele vai para a exponencial de 0 menos 1, que é exponencial de menos 1, que é 1 sobre e. E com isso eu consigo fechar o exercício número 11. Vamos para o exercício número 12. Então, supondo que o limite, ou melhor, assumindo, isso aqui é verdade, o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a infinito, isso aqui é o e, aquele ezinho mesmo. Então, eu quero calcular o limite quando x tende a menos infinito, na expressão de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Aqui eu faço o x tender para o infinito, ela vem para e. E o que acontece quando eu faço o x tender a menos infinito? Então vamos ver o que acontece, pessoal. Eu vou fazer a seguinte modificação. Eu vou chamar, então eu vou chamar de x a expressão menos t mais 1. Quando eu faço isso, o que temos? O que temos, pessoal? Quando eu faço isso, eu tenho que 1 mais 1 sobre x elevado a x. É claro, aqui esse meu t é maior do que zero, pessoal. Certo? Com esse t maior do que zero, para isso aqui ficar um número negativo. Aqui é com t maior do que zero, para que isso aqui fique uma coisa negativa. Então, essa minha expressão fica 1 mais 1 sobre essa expressão, então fica menos. Então, vai ficar 1 sobre t mais 1. Tudo isso aqui elevado a x, que é menos t mais 1. Ah, pessoal, quanto é que vale isso? Isso aqui é simplesmente t mais 1 menos 1. Tudo isso aqui sobre t mais 1 elevado a menos t mais 1. E ainda eu posso reorganizar isso aqui e perceber que isso aqui é simplesmente o que, né, pessoal? Isso aqui vai ficar t sobre t mais 1. Essa é a expressão que isso aqui vai... É assim que ele vai se comportar. Vai ficar t sobre t mais 1. Porque 1 menos 1 vai ficar 0. Então vai ficar só t sobre t mais 1 elevado a menos t mais 1. E agora, pessoal? Isso aqui eu posso reorganizar. Reorganizo ele como? Isso aqui é 1 sobre t. Isso aqui é 1 sobre...
Isso aqui é 1 sobre t sobre t mais 1 elevado a t mais 1, que por sua vez, pessoal, ainda é igual a 1 sobre t sobre t mais 1, tudo isso aqui elevado a t mais 1, que isso ainda é igual, quando eu olhar para 1 sobre t mais 1, isso aqui é t mais 1 sobre t elevado a t mais 1. E agora, pessoal, eu posso quebrar isso aqui em um produto de t mais 1 sobre t elevado a t, que multiplica t mais 1 sobre t mais 1 sobre t elevado a t, vezes t mais 1 sobre t. Eu quebrei isso aqui em um produto de potências, uma elevado a t e outra elevado a 1. E agora, pessoal, não sei mais para onde ir, não. E agora o que eu vou fazer? Olhar para a hipótese, o que eu tenho por hipótese. Por hipótese, eu tenho 1 sobre 1, 1 mais 1 sobre 1 sobre x elevado a x. Posso ajeitar isso aqui? Posso, não é? Posso, porque o meu t é maior do que zero. Quando x tende a menos infinito, esse meu t ele vai tender a mais infinito. Não é verdade? Então eu posso simplesmente olhar para cá e dizer que isso aqui é igual a 1 mais 1 sobre t elevado a t vezes 1 mais 1 sobre t. E agora, pessoal, note que quando o meu t tende a mais infinito, esse meu t é maior do que zero. Se ele vai para mais infinito, x é para menos infinito. Ou melhor, quando x vai para menos infinito, t tem que ir para mais infinito, pessoal. Eu já trago essa informação para cá. Quando esse meu x tende a mais infinito, o que tem-se? Que o x tende a menos infinito, está ao contrário aqui. Aqui o meu x está indo para menos infinito. Tem-se que o t tende a mais infinito. Aí agora eu vou aplicar limite. Eu vou aplicar limite fazendo o x tender a menos infinito a essa expressão. Eu vou fazer. Então daí, quando eu aplico o limite, fazendo o meu x tender a menos infinito a expressão de 1 mais 1 sobre x elevado a x, eu apliquei limite aqui da maneira que o exercício pede, com o x tendendo a menos infinito, é você aplicar limite a essa expressão aqui, pessoal. Então, é você aplicar limite com x tendendo a menos infinito a expressão de 1 mais 1 sobre t elevado a t vezes 1 mais 1 sobre t. Aí, pessoal, como eu disse a vocês, quando esse meu x vai para menos infinito, o t vai para mais infinito. Então eu posso trocar esse x tendendo a menos infinito por um t que tende a mais infinito. E a expressão é 1 mais 1 sobre t elevado a t vezes 1 mais 1
sobre t. E agora, pessoal? E agora, se você olhar para a hipótese, esse limite aqui ele existe e eu sei para onde ele vai. Eu vou quebrar isso aqui em um produto de limites. Então, o limite quando t tende a mais infinito, que é a expressão de 1, mais 1 sobre t elevado a t, vezes o limite quando t tende a mais infinito, da expressão de 1 mais 1 sobre t. Por hipótese, esse limite vai para onde quando t tende a mais infinito? Ele vai para E. Então, esse primeiro limite vai para E. E esse segundo limite, aqui vem para zero. Vai ficar somente 1. Então, fica E vezes 1, que é igual a E. Ah, pessoal. Então, eu calculei esse meu limite. E esse meu limite também é igual ao próprio exponencial, que aqui é dado na nossa hipótese. Vamos fazer outro exercício. O exercício 13. Cadê a minha caneta? Tá aqui. Então, vamos para o exercício 13, pessoal. Como é que eu calculo o limite da função 1 mais h elevado a 1 sobre h quando h tende a zero pela esquerda? Como é que eu faço essa continha, né, pessoal? Aqui vamos ter que trocar essa variável h por uma outra variável, a fim de chegarmos a uma expressão que conhecemos. Então, como é que eu vou fazer essa troca, pessoal? Essa minha troca será feita da seguinte maneira. Eu vou dizer que esse meu h é 1 sobre x. Vamos ver se dá certo. Então, chamando esse meu h de 1 sobre x. Se eu faço essa troca, eu consigo perceber que o seguinte vai acontecer. Esse meu h tende a zero pela esquerda. Esse meu x tende a menos infinito, pessoal. Isso vai acontecer. Ou seja, quando meu x tende a menos infinito, essa minha função h tende a zero pela esquerda. Isso é uma consequência do exercício número 9. 9 a 8, um dos dois exercícios. Então, isso vai acontecer. Então, daí, quando eu faço o limite do x tendendo a menos infinito da expressão 1 sobre x, isso aqui é a mesma coisa de olhar para esse meu h tendendo a zero pela esquerda. Eu não vou escrever aqui porque vai ficar fora de sentido, certo? Eu vou escrever só assim, ó. Para não ficar um negócio sem sentido, eu vou escrever só assim. Daí, quando o h tende a zero pela esquerda, tem-se que a minha x ela tende a ir para menos infinito. Então, isso aqui eu já guardo. Agora, vamos ver se essa mudança que eu fiz é uma mudança adequada. Agora, note o seguinte. Para essa mudança, o que temos, pessoal? Quando eu olhar para 1 mais h elevado a 1 sobre h, o meu h é 1 sobre x. Então, isso aqui é igual a 1 mais 1 sobre x. Tudo isso aqui, pessoal, é elevado a quem? Meu h é 1 sobre x, então isso aqui vai ficar elevado a 1 sobre x. Então isso aqui é 1 mais 1 sobre x elevado a x. Correto?
Corretinho, correto. 1 mais 1 sobre x elevado a 1 sobre x, correto. Dá para melhorar a continha? Dá, né? Hoje a gente tá bom do jeito que tá, né, pessoal? Deixa eu olhar aqui. Exercício anterior, 1 mais 1 sobre x elevado a x. X tendendo a menos infinito. Ah, pessoal, aí resolve. Agora ficou simples. Deixa eu tirar essa igualdade daqui. Porque assim o que segue? Então segue pelo exercício anterior. Que o limite, quando h tende a zero pela esquerda, esse limite está indo para onde, né, pessoal? O limite, quando esse nosso h tende a zero pela esquerda, da função 1 mais h elevado a 1 sobre h. Isso aqui é o limite quando h tende a zero pela esquerda, da função 1 mais 1 sobre x elevado a x, só que aqui não tem mais o nosso h. E eu sei que quando o h tende a zero pela esquerda, a minha função x ela tende a menos infinito. Então isso aqui é o limite quando x tende a menos infinito da função 1 mais 1 sobre x elevado a x. Isso aqui é igual a E. Então calculamos mais um limite e esse limite ele vai para E. Outro exercício. Fiz o 14, vou fazer o 15. Pessoal, quero saber quanto é que vale o limite quando o H... Não, né? Tá trocado não, pessoal. Acho que deveria ser o... não é o... Pessoal. Era para ter feito 13, o 14... Aí eu troquei, foi tudo. O que foi que eu fiz? Deixa eu olhar. Agora é o 14. Fiz o 13, agora é o 14, não é o 15 não, pessoal. Sai daí, 15. Não, agora é o 14. Eu quero calcular o limite quando o h tende a zero pela direita para a função 1 mais h elevado a 1 sobre h. É isso que eu quero fazer, pessoal. Ele é parecido com o exercício 13. Ele é parecido com o 13, porque eu vou fazer novamente uma breve mudança que eu vou fazer. Chamando... Aí é intuitivo, não é? Como agora o nosso h tende a zero pela direita, eu vou dizer que esse meu h é 1 sobre x. Quando eu faço isso, pessoal, o que eu posso perceber? Eu posso perceber que o seguinte vai acontecer. Temos que esse meu x ele tende a mais infinito quando então esse x tende a mais infinito quando esse meu h tende a zero pela direita. Daí, pessoal, para essa mudança que eu fiz, o que vai acontecer? Quando eu olhar para 1 mais h elevado a 1 sobre h, lembrando que o nosso h agora é 1 sobre x, isso aqui é igual a 1 mais 1 sobre x
elevado a 1 sobre h. Só que o nosso h é 1 sobre x. Então essa expressão é simplesmente 1 mais 1 sobre x. Tudo isso aqui elevado a x. E o que segue? Segue o quê? O limite quando nosso h tende a zero pela direita da função 1 mais h elevado a 1 sobre h. Isso aqui é simplesmente o limite quando h tende a zero pela direita da nossa função com a leve mudança que fizemos, que é a função 1 mais 1 sobre x elevado a x. Como não tem mais h aqui na nossa função, eu tenho o x, eu sei para onde esse x vai. Quando o h tende a zero pela direita, ele vai para mais infinito, da função 1 mais 1 sobre x elevado a x. Só que isso aqui eu já conheço, isso aqui é o número e. Então eu calculei esse limite e ele também é igual a e. Agora sim eu olho para o exercício 15. Porque o exercício 15, ele quer que eu calcule o limite quando h tende a zero da função 1 mais h elevado a 1 sobre h. É isso que ele pede. Então vamos fazer as continhas. Então o que temos, pessoal? Então eu tenho que o limite quando o nosso h tende a zero pela esquerda da função 1 mais h elevado a 1 sobre h. Eu já conheço esse limite, ele é igual a e. Eu tenho que o limite quando o nosso h tende a zero pela direita da função 1 mais h elevado a 1 sobre h. Isso aqui também é igual a e. Então, assim, quando eu olhar para o limite fazendo h tender a zero da minha função 1 mais h elevado a 1 sobre h, isso aqui também será igual a e, porque os limites laterais pela esquerda e pela direita são iguais a e. Então eu posso concluir que essa minha função tem limite e. Me aproximo dos dois lados, ela vai para e. Vamos para o exercício 16. Isso aí tá difícil, não sei não, pessoal. Então vamos lá. Eu quero calcular o limite quando h tende a zero da função exponencial de h menos 1 sobre h, pessoal. Pessoal, se você aplicar o limite diretamente aí o quociente, você vai chegar que nosso denominador é zero. Então dá problema. Não dá para fazer assim não. Aqui temos que fazer também uma leve mudança de variável. Uma leve substituição, trocar essa variável por outra coisa. O que vamos fazer é o seguinte. Então chamando... Eu vou chamar de u. A expressão exponencial de h menos 1. Quando eu faço isso, o que temos, pessoal? Então, para essa leve mudança de variável, quando eu olhar para a exponencial de h menos 1, tudo isso aqui sobre h. Pessoal, isso aqui é igual a u sobre h. Só que quem passa a ser h? Se u é exponencial de h menos 1, exponencial de h é igual a u mais 1. Então, o h é o ln de u mais 1. Então, aqui vai ficar o ln de u mais 1. É isso que vai acontecer. Então, essa mudança produziu essa informação.
E agora, pessoal? E agora que você pode olhar para cá da seguinte maneira. O ln de u, não, u sobre o ln de u mais 1, isso aqui você pode reescrever, que eu posso dividir todo mundo por u. Vou dividir por u o numerador, vou dividir por u o nosso denominador, isso aqui é igual a 1 sobre ln de u mais 1, tudo isso aqui dividido por u. Só que isso aqui ainda é igual a 1 sobre 1 sobre u, que multiplica o ln de u mais 1. E agora, pessoal, se você olhar para essa expressão, ela é uma expressão que vocês conhecem. Isso aqui é o ln de u mais 1 elevado a 1 mais u. Não é isso? É isso mesmo. O algarismo tem essa propriedade. Se ele está multiplicando, ele vai com uma potência. Não é isso, pessoal? É isso mesmo. Ah, pessoal. É exatamente isso. Então isso aqui será igual a 1 sobre o ln de u mais 1. Tudo isso aqui, pessoal, vou colocar esse colchete aqui, porque tudo isso aqui será elevado a 1 mais u. Então, o ln dessa expressão aqui. Aí o que eu posso perceber agora é o seguinte. Quando esse meu u, não, quando o meu h tende a zero, aqui o meu u vai para onde, pessoal? Vamos ver o que acontece. Note que quando o nosso h tende a zero, exponencial de h menos 1 tem limite quando, pessoal? Então você vai ter que o limite quando o h tende a zero de exponencial de h menos 1. Isso aqui é 1 menos 1, que é igual a zero. Isto é, você vai ganhar que o nosso u tende a zero. Então, se o h tende a zero, você ganha que o u tende a zero também. Então, assim, pessoal, você olhar para o limite fazendo o h tender a zero, a expressão de E de h exponencial de h menos 1 sobre h, exponencial de h menos 1 sobre h. Isso aqui é o limite quando o nosso h tende a zero. Só que não vou mais aplicar naquela expressão, vou aplicar aqui 1 sobre o ln de 1 mais u, não, de u mais 1. Então aqui é aplicar o limite à expressão de 1 sobre o ln de u mais 1 elevado a 1 sobre u, quando o nosso h tende a zero, a expressão que eu obtive aqui. Só que agora eu tiro esse h tendendo a zero daí, porque eu já sei que o meu u também tende a zero. Então eu troco esse h por u, faço esse meu u tender a zero, na expressão de 1 sobre o ln de u mais 1, sobre 1 sobre u. Aí, pessoal, você pode aplicar esse limite aqui,
via limite de uma função composta, sabendo que a função ln é uma função contínua, certo? Via regra da composta, sabendo que a função ln é uma função contínua. Então isso aqui é simplesmente igual a 1 sobre o ln do limite quando u tende a zero, da expressão de 1 mais u elevado a 1 sobre u. Esse limite aqui você sabe para onde ele vai. Esse limite é E, então isso aqui será o ln de E. Só que o ln de E vocês também já conhecem, ele é igual a 1. É o logaritmo de E na base E. Isso aqui é igual a 1 sobre o logaritmo de E na base E, que é 1 sobre 1, que é igual a 1. E assim conseguimos calcular também esse limite, pessoal. Só uma pausazinha aqui de 1 minuto. Vamos continuar. Vamos para o exercício 17. Professor, Ué, não entendi esse final aí. o final? É aqui depois que o limite foi para a base é. Então vamos lá. Aqui, eu apliquei o limite quando u tende a zero a essa função. Aqui eu tenho uma função composta, onde a função de dentro é a função u mais 1 elevado a 1 sobre u, e a de fora é a função ln. Se você olhar para a função ln, ela é uma função contínua, então você pode, via limite de uma função composta, passar o limite para dentro aqui do ln. Então tudo bem. Isso aqui vai ficar 1 sobre o ln desse limite. Só que o limite quando u tende a zero de 1 mais u elevado a 1 sobre u, deixa eu ver se eu já fiz essa conta hoje. Vamos ver aqui. Tá aqui. É a mesma. Aqui eu tenho 1 mais h elevado a 1 sobre h. Aqui eu tenho 1 mais u elevado a 1 sobre u. Aqui o nosso h tende a zero. Aqui o nosso u tende a zero. Então esse limite é o mesmo. Esse limite é igual a E. Então eu já trago essa informação para cá. Então vai ficar o Ah, ln entendi. desse Uhum. limite. Esse limite é E, pessoal. Esse limite aqui é E. Então vai ficar 1 sobre o ln de E. Só que o ln de E é o logaritmo de E na base E. E o logaritmo de A na base A, isso aqui é igual a 1. Então ficou 1 sobre 1, que é igual a 1. Aí fechou a continha aí. Tudo bem, obrigado. Então pra frente. Eu tenho a função 17, pessoal. Então o que garante a função 17? Tem uma nova função, que é a função seno hiperbólico. Ela é uma função que essa função, pessoal, é definida da seguinte maneira. Como essa função é o seno hiperbólico de x, é o exponencial de x menos exponencial de menos x sobre 2. Essa função ela tem como gráfico duas hipérboles. Por isso que ela recebe esse nome de seno hiperbólico. O gráfico dessa função são duas hipérboles. São coisas assim, certo? Então ela recebe esse nome de seno hiperbólico. Ela é uma função, não é a função seno que conhecemos não, pessoal, é a função seno hiperbólico. Aí você quer olhar para essa função,
Você quer calcular esse limite. Bom, o que é que eu quero mesmo, pessoal? Deixa eu olhar aqui o enunciado. Não sei. Ah, tem um enunciado aqui grande. Deixa eu levar para lá. Então, olhando para a função seno hiperbólico, aí o item A, eu quero calcular o limite do seno hiperbólico de x quando x tende a zero, pessoal. Então, vamos para a nossa solução. Então, o item A, eu quero calcular o limite quando x tende a zero no seno hiperbólico de x. Mas é você aplicar o limite fazendo x tender a zero é a expressão do seno hiperbólico, que é exponencial de x menos exponencial de menos x, tudo isso aqui sobre 2. Ah, pessoal, você vai aplicar o limite aqui. Só que você sabe como aplicar o limite aqui. Você pode aplicar o limite fazendo x tender a zero ao numerador. E você pode aplicar o limite fazendo x tender a zero aqui no nosso denominador. O numerador vai para onde? Quando o x tende a zero, o numerador vai para 1 menos 1 sobre 1. Vou deixar somente 1. Tudo isso aqui sobre 2. Isso quando o x tende a zero. Então vai ficar 0 sobre 2, que é igual a zero, pessoal. Então, quando o x tende a zero, essa minha função seno hiperbólico, ela tende a ir para zero. Vai ficar 1 menos 1 sobre a exponencial de 0, que é 1. Fica 1 menos 1, que é 0. 0 sobre 2, que é 0. Então, isso vai acontecer. O item B, ele pergunta quem são os pontos onde a função seno hiperbólico de x ela é contínua. É isso que ele quer saber. Onde é que temos continuidade aí para a função seno hiperbólico de x? Vou pedir outra página. Opa. Vou pedir outra página para fazer o item B. O item B, o que temos, pessoal? Temos que a função seno hiperbólico de x é a função exponencial de x menos exponencial de menos x sobre 2. É assim que ela é dada. Como a função seno hiperbólica é dada dessa forma, eu quero saber quem são os pontos onde essa função é contínua. O que vai acontecer é o seguinte. Daí, quando você olhar para a exponencial de x, ela é contínua em toda a reta R. Quando você olhar para a exponencial de menos x, ela é contínua em toda a reta R. Qualquer valor de x que você considerar, a função exponencial de x ela é contínua. Daí, quando você olhar, quando você olhar para a exponencial de x menos exponencial de menos x, ela é contínua em toda a reta R. Então, segue que esse quociente ele é contínuo em toda a reta R, pessoal. Segue que, quando você olhar para o quociente, esse quociente é exatamente o seno hiperbólico de x, que é igual a exponencial de x menos a exponencial de menos x sobre 2. Ele é contínuo em toda R, pessoal. Então, essa minha função seno hiperbólica é uma função boa porque ela é contínua em qualquer número real que você
considerar, ela passa a ser uma função contínua. O item C, ele vai perguntar se existe um limite quando o nosso x tende a mais infinito para a função seno hiperbólico de x. Aí aqui, pessoal, esse existe, vou colocar aqui entre parênteses, porque pode ser finito ou infinito, certo? Ah, deu infinito, mas para nós vai ser uma existência também, mas... certo? É isso que eu quero saber. Existe finito ou infinito esse limite quando x tende a mais infinito para a função seno hiperbólico? Não sei, vamos fazer as continhas. Estou fazendo as continhas para o item C. Então, o que temos, pessoal? Temos que o limite quando x tende a mais infinito para a função seno hiperbólico de x, isso aqui é igual ao limite quando x tende a mais infinito para a função exponencial de x menos exponencial de menos x sobre 2. E aí esse limite que eu vou... é essa função que eu vou fazer o limite de x tender a infinito, ou a mais infinito. Aí, pessoal, você pode reescrever essa sua função da seguinte maneira. Isso aqui é o limite quando x tende a mais infinito de exponencial de x sobre 2 menos 1 sobre 2 exponencial de x. Aí você vai olhar para esse limite quando o nosso x tende a mais infinito. Você pode quebrar isso aqui em uma soma. Isso aqui é o limite quando o x tende a mais infinito de exponencial de x sobre 2 menos o limite quando x tende a mais infinito da função 1 sobre 2 exponencial de x. Aí, pessoal, quando você aplicar limite à função exponencial de x sobre 2, esse limite vai para mais infinito. É para lá que ele vai. Então, isso aqui é igual a mais infinito. Por sua vez, quando você aplicar o limite fazendo x tender a mais infinito, aí a função 1 sobre 2 exponencial de x, ela vai para zero. É para cá que ela vai. Então isso aqui é igual a mais infinito. Então a nossa função é seno hiperbólico de x, ela tem limite mais infinito quando x tende a mais infinito, pessoal. E assim conseguimos resolver o nosso exercício. Aí vamos para o exercício número 18. Bom, pessoal, tá pouco exercício, não é? Vou ter colocado mais. O exercício 18. O que o exercício 18 diz, pessoal? Eu vou considerar o seguinte resultado. Esse resultado aqui é um resultado clássico, que é chamado Teorema do Valor Intermediário. O que esse resultado garante, pessoal? Se f for uma função contínua no intervalo AB, e se o número real d é tal que f no ponto A é menor do que d, e d é menor do que f de B, então sempre existirá pelo menos um C pertencente ao intervalo limitado e fechado AB, tal que f de C tem que ser igual a D. Então, partindo desse resultado, eu vou olhar para esse resultado aqui, e eu vou ter que utilizar ele, pessoal, para argumentar o seguinte. Eu tenho que decidir se a função x elevado a 3 menos 4x mais 8, ela admite pelo menos uma raiz real. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que a função f de x, que aqui é dada,
ela é uma função contínua. Então temos que a minha função f de x, que é a função x elevado a 3 menos 4x mais 8, ela é contínua. E ela é contínua onde, pessoal? Ela é contínua em R. Para qualquer número real, ela é contínua. Aí agora eu vou ter que procurar dois números reais. Tá o quê? Um é maior do que zero, um produz a imagem maior do que zero para minha f, e o outro, a f, produz imagem negativa para esse ponto. Então, vou tomar dois pontos. O meu ponto A eu vou tomar menos 2, e o ponto B eu vou tomar o ponto 2. O que tem isso, pessoal? Para esses pontos que eu tomei, quando eu olhar para a função f e aplicar ela nesse meu ponto menos 2, eu vou produzir a imagem menos 2 elevado a 3, menos 4 vezes menos 2, mais 8. Ah, isso aqui é igual a menos 8. Mais 8, mais 8, que é igual a 8. Tá corretinho? Tá, né, pessoal? 2. É. Então vou pegar outro valor. Vou pegar o menos 2 não, pessoal. Vou pegar menos 2. O 2 dá 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vou pegar o quê? Vou pegar o B como sendo 3. 3 vezes 3, 9, 27. Menos 3. Menos 3. Vou mudar aqui um pouco. Vou tomar o A como sendo menos 2, mas dá positivo ainda, né, pessoal? Eu não sei. Vou tomar 3 vezes 3, 9. Quem é que eu tomo aqui, pessoal? Tomei o A igual a... Se for 1. Se for um número muito grande, isso aqui fica ainda positivo. Isso aqui dá x igual a... Professor, qual é o problema de tomar o 2? Que dá a mesma imagem, não é? Dá a mesma imagem do menos 2. 2 vezes 2, 4, 8. 8 menos 8 dá 0. Aí fica só o 8. A imagem é a mesma, não é interessante não. Não está de acordo com o teorema, com esse resultado, porque tem que estar bem no meio. Então, qual será o valor que eu vou tomar aqui, pessoal? X menor do que 0. X ao quadrado mais ou menos 2. Então, tem que tomar o x igual a quanto, pessoal? X tem de mais... Menos 3, ficaria menos 27 mais 12. Aí dá certo, pessoal. Vamos mudar aqui. Tomar menos 3. Deixa eu tirar aqui. Eu vou chamar isso aqui de menos 3. Vamos lá. Vou tomar aqui como sendo menos 3. E aqui menos 2. Deixa eu escrever melhor isso aqui. E aqui menos 2. Então o f de menos 2 é 8. O f de menos 3 é igual a quanto, pessoal? O f de menos 3 é igual a menos 3 elevado
a 3, menos 4 vezes menos 3, mais 8. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, fica menos 27. Mais 12, mais 8. Fica menos 27 mais 20. Isso aqui é igual a menos 7. Agora sim. Então assim, pessoal, o que vai acontecer? Assim, eu vou ganhar aqui a minha função f. Ela é restrita ao intervalo de menos 3 a menos 2. Ela é contínua, certo? Ela é contínua porque eu só fiz restringir. E mais, eu sei que o zero, ele vai estar bem no meio. Ó, quando você olhar para menos 7, ele é menor do que zero. Só que o zero é menor do que 8. Então, se você aplicar aqui o teorema do valor intermediário, que é esse resultado aqui, então pelo TVI, pelo teorema do valor intermediário, existe alguma coisa que eu não sei o que é, que eu vou chamar de C, pertencente ao intervalo aberto de menos 3 a 2, tá o quê? Eu vou garantir que f de C é igual a zero. Ou seja, C elevado a 3 menos 4C mais 8, isso aqui é igual a zero. Então, quando você olhar para cá, você já tem que, entre o intervalo de menos 2 e 3, possivelmente não, você tem uma raiz, não é possivelmente não, no intervalo de menos 3 a menos 2, pessoal, de menos 3 a menos 2, você tem uma raiz para a sua função polinomial de grau 3, certo? Você já tem essa raiz aqui. Para você dizer essa raiz com exatidão, você teria que refinar mais isso aqui. Ah, por exemplo, agora eu peguei o ponto médio entre esses dois pontos. Pego o ponto médio entre esses dois pontos, porque aqui, ó, você já sabe onde que a raiz está. Ela está aqui. Mas eu não sei quem é ela ainda. Mas se eu peço para você encontrar essa raiz, certo? Ou pelo menos o mais próximo possível. Pessoal, encontre o mais próximo possível. Eu peço assim para vocês. Pessoal, utilize essa relação, que é esse resultado, e encontre o mais próximo possível que vocês puderem a raiz dessa minha função polinomial de grau 3. Uma, não precisa ser todas não, certo? Encontre uma. Então aqui já tem um indício que possivelmente eu tenho uma aqui. Ah, eu quero aproximar mais ainda essa minha raiz. Como é que eu faço? Então agora eu vou olhar para o ponto médio desses dois. Então se eu continuar o processo, então continuando o mesmo processo que eu fiz anteriormente, eu vou olhar para o intervalo de menos 3 e menos 2, a soma desses dois intervalos dá menos 5, dividido por 2 dá menos 2,5. Então o que acontece com f de menos 2,5? Se você olhar aqui para a nossa função polinomial de grau 3, fica menos 2,5 elevado a 3, mais 4 vezes 2,5 é 10, mais 8. Aí menos 2,5 elevado a 3, pessoal, a mesma coisa de 5 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3. Então dá 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Dá menos 125 sobre 8. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 8. Mais 10, mais 8.
essa continha dá menos 125 mais 80 mais 64, tudo isso aqui sobre 8. Aí, pessoal, quando você olhar para essa relação, vai ficar menos 125, 80 mais 64. 6 e 6, 12, 14, mais 144. Tudo isso aqui sobre 8. Dá positivo esse valor, né, pessoal? Porque 125 para 144, se eu adicionar mais quanto? Mais 20, passa, mais 19. Vai ficar 19 sobre 8. Então, daí o que vai acontecer? O que eu fiz foi isso aqui. Vamos ver o que foi feito. Aqui eu tinha um intervalo de menos 3 a menos 2. Esse intervalo aqui é o que tínhamos. Aqui no menos 3, a função tem uma imagem negativa. Aqui a f é negativa. Aqui a f ela é positiva. Então aqui bem no meio, pelo teorema do valor intermediário, eu garanto que aqui eu tenho uma raiz para aquela minha função polinomial do grau 3. Eu tenho uma raiz para ela nesse intervalo aqui. Eu não sei quem é. Nossa. Eu quero aproximar um pouco mais. Calculei o ponto médio desses dois pontos, ou a média entre eles. Encontrei o ponto menos 2,5, que é esse pontinho aqui, pessoal. Quando eu olhar para a imagem da função nesse ponto aqui, ela é positiva. Então, o f de menos 2,5 é maior do que zero. Então, para onde é que eu vou olhar? Eu vou olhar para cá, que os dois são positivos, ou para cá, onde tem um positivo e um negativo? Eu vou olhar para cá, pessoal. Eu vou olhar para cá, porque aqui eu tenho uma imagem negativa e uma imagem positiva. Se eu tenho uma imagem positiva e uma negativa, aqui pelo teorema do valor intermediário, eu garanto que eu tenho um C nesse intervalo, que a imagem dele será igual a zero. Ou seja, nesse intervalo em vermelho, eu tenho uma raiz. Eu não sei quem é essa raiz ainda, mas eu sei que aqui tem uma. Aqui eu tenho uma raiz. Eu vou fazer o mesmo processo. Que processo é esse? Eu olho para cá, pego a média dos dois pontos, faço o mesmo raciocínio. Quando eu pego a média dos dois, eu obtive novamente dois outros subintervalos. Então eu estou me aproximando da imagem, da raiz dessa minha função polinomial de grau 3, só utilizando o teorema do valor intermediário, pessoal. Vamos fazer novamente. Então, continuando, vou pegar a média dos dois. Então, continuando. Quando eu pego a média dos dois, eu pego menos 3 mais menos 2,5 sobre 2. Isso aqui dá quanto, pessoal? Não sei. Mas isso aqui é menos 3 sobre 2, menos 5 sobre 2 sobre 2, que é menos 5 sobre 4. Então, é 4 dividido por 2. 2 vezes 3, 6, menos 5. Dá menos 11 sobre 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Dá quanto isso aqui, né, pessoal? Dá 2. Dá menos 2,75. Dá quanto? Menos 2,75. Não é menos 11 sobre 4? Deu maior? Nossa. Então, eu até estranhei. Não, tá certo. Tá pra cá, pessoal. É menor, porque é negativo. Tá correto. Menos 2,75. Tá correto, porque é negativo. É pra cá. Agora fez sentido. Então, vou olhar agora para esse pontinho. Vou calcular a imagem da função f para esse ponto. Aí a conta ficou mais feia agora, né, pessoal? Então, f de menos 2,75. Isso aqui será igual a quanto?
será igual a menos 2,75 elevado a 3. Vou ter que usar a calculadora, que eu não sei isso aqui só com a cabeça. Quando eu fizer essa continha aqui, pessoal, vamos ver o que é que vai dar. Vou pegar aqui a calculadora. Vamos lá, calculadora. Nossa, abri mais de uma. Então vamos lá. Teria a calculadora aqui no GeoGebra, mas deixa pra lá. Teria aqui. 2,75 elevado a 3. 2,75. Faz 2,75 vezes 2,75 vezes 2,75 dá 20,79, 20,8. 20,79 negativo. Então isso aqui é igual a 20,79 negativo mais 4 vezes 2,75. 2,75 vezes 4 dá 11. Eu trago para cá, isso aqui fica positivo. Mais 8. Essa continha dá quanto, pessoal? Isso aqui menos 20,78. Isso aqui dá igual a menos 9. Mais 8 dá igual a menos 1,78. Aí, pessoal, deu a imagem negativa. Aí eu vou voltar de novo para a análise que eu estou fazendo. Então, nesse pontinho aqui, nesse ponto aqui, a função tem imagem negativa. Agora eu vou fazer o estudo novamente para ver qual é o lado que eu vou considerar. Porque a abscissão, eu tenho que pegar algo que está bem no meio. Quando eu quero zero, eu tenho que ficar sempre com um negativo e um positivo. Porque eu quero encontrar o zero da função, pessoal. Então vamos lá. Aqui eu já tinha menos 3. Aqui eu tinha menos 2,5. Tinha não, tem. Menos 2,5. Aí eu peguei a média dos dois. A média dos dois que é menos 2,75. Está aqui mais próximo do 3. Menos 2,75. Vou colocar ele em verde, em amarelo. 2,75. Aí, essa função produz uma imagem negativa. Aqui eu tenho uma imagem positiva. E aqui eu tenho uma imagem negativa. Isso aqui também é negativo. Então, pessoal, para mim continuar aplicando o teorema do valor intermediário, que foi o teorema que eu apresentei anteriormente, você tem que estar entre duas coisas negativas para poder encontrar o zero que está bem no meio. Não. Mentira, pessoal. Entre um positivo e um negativo. Para que você possa encontrar o zero que está bem no meio da coisa. Isso aqui é a imagem dele. Isso aqui é negativo. Então, se você olhar para esse intervalo, não vai dar certo para você aplicar o teorema do valor intermediário, porque eu não garanto que tem um zero para minha função aqui. Não. Vou ter que olhar para onde? Vou ter que olhar para cá. Aqui é que eu tenho o zero da função, porque eu tenho uma imagem positiva e uma imagem negativa. Então, eu vou aplicar agora aqui, pessoal. Certo? Então, eu já sei que a minha raiz está entre menos 2,75 e menos 2,5. Você continua com o processo até você encontrar ela. Eu não vou fazer mais.
Mas já fica subentendido que o próximo passo seria esse aqui. Esse que seria o próximo passo. Certo? Pegar a média desses dois aqui. Então eu estou me aproximando, mas isso é bem próximo mesmo da raiz da minha função polinomial, somente utilizando esse resultado que eu apresentei aqui para vocês. Aí se eu cobrar ele para vocês na avaliação, vocês vão ter que... Ah, pessoal, sei lá, eu peço com 4 etapas. Aí vocês vão fazer isso aqui 4 vezes. Se eu pedir com 4 etapas, certo? Aqui foi uma etapa, ó, aqui foi a primeira etapa, aqui foi a segunda, aqui foi a terceira, aqui seria a quarta, eu parei na quarta, vocês teriam que fazer 4 vezes, teria que fazer mais isso aqui. Ou então se eu peço, por exemplo, eu quero que vocês encontrem mais dentro de um intervalo de tamanho 0,3. Aí você teria que fazer isso aqui até colocar esse negócio dentro de um intervalo de tamanho 0,3. Esse intervalo aqui tem tamanho já 0,25. Aqui já estaria bom, pessoal. Aqui, porque o seria menor que 0,3. Aí resolveria já isso aqui.